aí não dá certo, né? Na aula passada, a gente falou sobre a teoria da filtração, não foi? Chegamos na equação fundamental da filtração. Falamos que ela é a equação mãe, né, de qualquer estudo sobre filtros industriais, tanto para projeto quanto para estudo de desempenho. Ela pode ser colocada dessa forma ou na forma integrada, né? A diferença entre um e outra, né, é que em vez de ser dt sobre dv, t sobre v, aparece um 2 aqui, que foi fruto da integração. Começamos a falar sobre o primeiro filtro industrial, o filtro prensa, né? Vimos que ele é composto de placas e quadros colocados alternadamente, que a prensa serve para fazer o selo hidráulico, para não ter vazamento entre as placas e os quadros. Vimos que a filtração ocorre dentro dos quadros, e os quadros são revestidos, são ocos por dentro e revestidos por meio filtrante. Então, tem duas áreas filtrantes aqui em cada quadro, um azinho desse lado e outro azinho desse outro lado. As placas são maciças e metálicas e que elas servem para recolher o filtrado que passa pelo quadro, passa pelo meio filtrante e bate nas placas, e as placas têm ranhuras que vai coletar o filtrado para o recipiente de coleta de filtrado. Falamos que a anotação do detentor da tecnologia quadro ele chamou de 2 botões, placas de 1 botão, e existe também uma placa de lavagem, para um tipo específico de lavagem, que nós não vimos na aula passada, vamos ver na aula de hoje, que é chamada placa de 3 botões, né? Vimos, né, como é que acontece a filtração no filtro prensa. Vimos que o ciclo completo compreende até 3 etapas, de 2 a 3 etapas, né? A filtração, cujo tempo a gente chamou de T, é o tempo lá da equação fundamental da filtração, é o tempo de filtração. A lavagem da torta, que pode ser necessária ou não, dependendo do produto, você precisa lavar ou não. E o tempo de desmantelamento, limpeza e montagem, que nós chamamos de TD. A lavagem nós chamamos de TL, o tempo de lavagem. Esse TD vai ser sempre necessário porque esse processo é intermitente, uma vez que o filtro está cheio, tem que desmontar, limpar esse filtro e montá-lo novamente. Então, um filtro prensa nunca opera sozinho, você pode ver que tem 2 filtros aqui, tem um aqui e outro aqui, no mínimo 2. Enquanto esse está desmontando, limpando e montando, esse outro está filtrando. Quando esse termina de filtrar, esse aqui já está pronto para começar a filtrar, e esse outro vai estar desmontando, limpando e montando. Nós vimos que a área total da filtração de um filtro prensa corresponde a 2 vezes azinho, que é a área de cada face de um quadro. Então, 2 azinho é a área de filtração de um quadro, vezes N, que é o número de quadros. Um filtro prensa nunca tem um quadro só, né? Ele tem vários quadros. Nesse exemplo aqui tem 4, e pode ter muito mais. E vimos que a gente pode identificar quando o quadro está cheio, quando a relação T sobre V contra V deixa de ser linear, né? Porque ele é linear segundo a equação fundamental da filtração, se todas essas propriedades aqui forem constantes. E são, né? Durante um processo de filtração. E por que deixou de ser linear? Porque a área mudou. Porque deixou de filtrar nas duas faces, né? E começou a filtrar aqui em cima, né? Quando o quadro está cheio. Então, esse ponto aqui que deixou de ser linear é o ponto do quadro cheio aqui, que termina o ciclo de filtração. Tudo isso nós vimos na aula passada. Só uma breve revisão para a gente poder continuar a partir daqui. Então, vamos lá. Lavagem da torta. Isso já é assunto novo. Então, quando você tem como um dos produtos de interesse, ou o produto de interesse, o sólido que fica na torta, às vezes você precisa lavar, né? Você precisa limpar esse produto, se já for nas etapas finais do processo. E aí, então, ocasionalmente, é necessário lavar a torta.
E você tem dois tipos de lavagem da torta no filtro prensa. A chamada lavagem simples e a lavagem completa. A lavagem simples, como o próprio nome diz, é muito simples. Então, acabou de filtrar. Então, está tudo azulzinho aqui, por quê? Porque o quadro ficou cheio. Está cheio, esse azulzinho aqui é a torta. Terminou a filtração, chegou nesse tempo aqui, né? Quadro cheio. Terminou a filtração. E aí, então, vou parar de alimentar a suspensão, porque não tem mais, não cabe mais nos quadros. E aí, se eu preciso lavar a torta, em vez de alimentar a suspensão, que eu não posso mais, porque não tem como lugar para caber a torta mais, já está cheio, antes de desmontar, eu vou lavar a torta. Então, eu vou alimentar aqui, em vez da suspensão, eu vou alimentar um líquido de lavagem, água, geralmente. E a água entra por onde a suspensão entrava, ou seja, no meio do quadro aqui, atravessa, né, o quadro dos dois lados, como o filtrado fazia antes, e vai sair aonde o filtrado saía, no líquido de lavagem. Então, o caminho que o líquido de lavagem faz é o caminho mesmo que o filtrado fazia no final da filtração, quando o quadro está cheio. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Então, essa montagem da lavagem simples também é uma montagem simples. É uma montagem igual nós vimos antes, né? Com quadro de 2 botões e placa de 1 botão. Sempre nessa forma. Entre 2 placas eu tenho um quadro. Então, o número de placas é sempre o número de quadros mais 1. Na sequência aqui, se eu tiver mais quadros, seria placa, quadro, placa, quadro, placa, quadro, placa, aí vai, né? Então, se eu tenho 20 quadros, eu vou ter 21 placas. Se eu tenho 40 quadros, eu vou ter 41 placas. Então, nossa anotação, número de placas, vamos chamar de NP, e número de quadros, nós vamos chamar de N. A vazão de lavagem é exatamente o DV/DT no final da filtração. Porque é o mesmo caminho que o líquido de lavagem faz, é o mesmo caminho que o filtrado fazia no finalzinho da filtração. De onde vem o DV/DT? Né? Vem daqui, ó, da equação fundamental. Né? O inverso disso aqui. Isso aqui é DT sobre DV, DV/DT é o inverso disso aqui. Então já dá para me ter uma ideia de como é que seria a vazão de lavagem. Está aqui, ó, DV/DT, o inverso daquela equação fundamental. E a vazão de lavagem é o volume de lavagem que você coloca de líquido de lavagem sobre o tempo de lavagem. Isso vai ser igual ao DV/DT no final da filtração. Então, essa é a lavagem simples. Existe um outro tipo de lavagem que é aí que aparece aquele tal de a placa de 3 botões que eu falei antes. A montagem é diferente, olha. A montagem é assim, ó. Uma placa de 1 botão, um quadro, uma placa de 3 botões, outro quadro, uma placa de 1 botão, e aí vai repetindo, olha aqui, ó. Nessa figura aqui, ó, que tem mais quadros, ó. Uma placa de 1 botão, um quadro, uma placa de 3 botões, um quadro, uma placa de 1 botão, um quadro, uma placa de 3 botões, um quadro, uma placa de 1 botão, e vai se repetindo. De tal sorte que sempre entre 2 quadros eu tenho uma placa de 3 botões. Ó, entre esses 2 quadros aqui eu tenho uma placa de 3 botões. Entre esses outros 2 quadros aqui eu tenho uma placa de 3 botões. E nas extremidades, placa de 1 botão. Como é que funciona a lavagem? Bom, a lavagem, agora o líquido de lavagem não vai entrar mais nos quadros como ele entrava na lavagem simples, porque aqui está fechado. Terminou a filtração, o quadro está cheio, né? Os quadros estão cheios de sólido. Eu vou alimentar o líquido. E o líquido agora não vai mais entrar pelo quadro, vai entrar pela placa de 3 botões. Essa placa que fica entre 2 quadros. Essa. Aqui. Ele vai entrar pela placa de 3 botões, vai dividir o fluxo, metade vai atravessar todo um quadro e vai sair pela placa de 1 botão, a outra metade vai atravessar todo o outro quadro e vai sair pela placa de 1 botão. Então, o caminho que o líquido faz é diferente do caminho que o filtrado fazia na filtração. Né? O caminho que o líquido faz, igual o filtrado fazia na filtração, é na lavagem simples. A lavagem completa já é diferente.
E a montagem é desse jeito, olha. Vamos chamar de NPL, número de placas de lavagem, e NP, número de placa de um botão. Então, o NPL, o número de placa de 3 botões, é sempre número de quadros sobre 2. Por quê? Sempre entre 2 quadros tem uma placa de 3 botões. Então, essa montagem aqui tem 2 quadros, tem uma placa de 3 botões. Essa montagem aqui tem 4 quadros, tem 2 placas de 3 botões, entre 2 quadros sempre. E o número de placa de um botão é o número de quadros dividido por 2 mais 1. Então, veja bem, aqui eu tenho 2 quadros. Quantas placas de um botão eu tenho? 2 sobre 2, 1 mais 1, 2. 2 placas de um botão. Esse aqui eu tenho 4 quadros. Quantas placas de um botão eu tenho? 4 dividido por 2, 2 mais 1, 3. 1, 2, 3. Por quê? Para ficar nessa sequência. Placa de um botão, quadro, placa de 3 botões, quadro, placa de um botão, quadro, placa de 3 botões, quadro, placa de um botão, e aí vai. Ficou claro até aqui? Até aqui, tá tudo bem? É uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para acompanhar. Pode Tá, obrigado continuar. pelo retorno. Então, olha só. A vazão de lavagem, que na lavagem simples era exatamente DVDT no final da filtração, aqui não vai ser. Por que não vai ser? Porque aqui era DVDT no final da filtração, porque o líquido de lavagem fazia o mesmo caminho que o filtrado fazia. Aqui ele já não faz mais. Ele faz um caminho diferente. E vai ser 1/4 do outro. Aí eu quero que, depois que você vê a aula de hoje, você me prove em casa por que a vazão de lavagem na lavagem completa é 1/4 da vazão de lavagem na lavagem simples. Tá? Por que é 1/4 da outra? Lavagem simples, você entendeu por que é o DVDT, né? Porque faz o mesmo caminho. A lavagem completa, você sabe que não faz o mesmo caminho. Mas por que é 1/4? Dá para você provar isso em casa. Eu quero que você tente, baseado nos conceitos que a gente está vendo aqui hoje. Tá? Beleza. Agora, olha só como é que isso funciona. Olha essa figurinha aqui, dá para a gente entender direitinho. Olha, a água de lavagem, ou líquido de lavagem, entra pela placa de 3 botões. Divide o fluxo em 2, olha, metade atravessa todo um quadro e vai sair na placa de um botão no recipiente de coleta de filtrado. Agora, coleta de líquido de lavagem. Vai atravessar todo o outro quadro e vai sair na placa de um botão no recipiente de coleta de líquido de lavagem, que antes era de filtrado, ou seja, da placa de um botão. Agora, observe o seguinte, olha. Essa torneirinha aqui está fechada, olha. E essa outra torneirinha aqui está fechada. E essa e essa estão abertas. Quais que estão abertas? Olha, as que estão abertas são as da placa de um botão, tá vendo? Ó, aberto, aberto, aberto e aberto. Todas da placa de um botão. Quais que estão fechadas? O da placa de 3 botões. Então, entenda o seguinte. Você não monta o filtro só para lavar, não. O filtro, a montagem dele é igualzinha que estava na filtração. Só que a função da placa de 3 botões muda na filtração para lavagem. Na filtração, olha só, aqui estando fechado, igual está na lavagem, o que acontece? Eu fecho essa torneirinha, abre aqui a entrada na placa de 3 botões e fecha a entrada no quadro. Isso para lavar. Porque eu não quero que entre pelo quadro, eu quero que entre pela placa de 3 botões. Por isso que eu fechei a torneirinha. Fechei aqui, fechou aqui e abriu aqui. Eu fechei aqui, fechou aqui e abriu aqui. Isso na lavagem. E na filtração? Na filtração, eu vou abrir a torneirinha da placa de 3 botões, as duas. Quando eu abro, vai fechar a entrada aqui nela, não vai entrar mais por ela, e vai abrir a entrada de todos os quadros. E a suspensão na filtração vai entrar pelo quadro, como ela fazia, é a função dela. Vai atravessar o quadro de um lado, vai cair na placa de um botão, vai atravessar do outro lado e vai cair na placa de 3 botões.
que vai ter uma função na filtração exatamente igual à placa de um botão. Coletar o filtrado e retirar no recipiente de coleta de filtrado. Entendeu? Então, a placa de 3 botões na filtração, ela funciona igualzinha à placa de um botão, para coletar o filtrado nas ranhuras. E levar até o recipiente de coleta de líquido de lavagem, de filtrado, desculpa. Já na lavagem, ela tem uma função diferente. Na lavagem, o líquido vai entrar por ela, em vez de entrar por quadro. Vai dividir o fluxo, metade vai atravessar todo um quadro, outra metade vai atravessar todo outro quadro. Alguém não entendeu isso? Alguém não entendeu? O silêncio me diz que todo mundo entendeu? É isso? Posso continuar? Então, você veja que a montagem completa, a finalidade dela é mais a lavagem, uma lavagem mais eficiente, né? Você pode trabalhar ela com a vazão menor. É um equipamento mais caro, porque essa placa aqui era mais cara do que de um botão, porque ela tem dupla função, né? SS. Mas, em compensação, você vai ter uma lavagem mais eficiente. Tudo bem? Então, tá aí a tal da placa de 3 botões, a função dela. Então, você só vai fazer essa montagem aqui mais cara, claro, se você precisa lavar a torta. Se você não precisa lavar a torta, você vai fazer essa aqui. Ou se você quer lavar a torta numa lavagem simples, você vai fazer essa aqui também. Tudo bem, pessoal? Tá claro até aqui? Me dá um feedback aí, pelo menos um. Pode seguir. Vamos acompanhando. Uhum. Obrigado. Então, olha só. Isso aqui é um extrato de um catálogo de um fabricante de um filtro prensa, o Shriver. Eu peguei um extrato dele e compilei para vocês terem as informações que a gente precisa. Olha, esse fabricante aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, eu possuo quadros para vender. E é claro, gente, a gente não vai fazer um filtro sob encomenda, né? Fica mais caro. A gente vai comprar filtros, né, que tem já modelos prontos, né, e montar a partir dos modelos que eles têm prontos. Então, olha só, esse fabricante aqui, ele tem filtros que tem quadros, onde acontece a filtração, de espessuras de 1 polegada, de 1,25 polegada, ou seja, 1,25 polegadas, 1,5 polegadas, 1,75 polegadas, 2 polegadas e 3 polegadas. São as espessuras que ele tem pronta. Então, vamos usar uma dessas na hora que a gente for montar o nosso filtro. A dimensão das placas e quadros, lembra que a dimensão é a mesma, né? A dimensão das placas são as mesmas dos quadros. Olha, tá vendo? O que eu chamo de dimensão? É isso aqui, ó. Né? Por quê? Porque eles se encaixam e ficam uniformes, olha, para não ter folga, para não ter vazamento. Então, o tamanho de uma placa é exatamente, desculpa, o tamanho de um quadro é exatamente o tamanho de uma placa. Então, quando eu falo dimensão, eu estou falando daquele tamanho. Então, olha só. O que é uma placa e quadro de dimensão nominal de 12 polegadas? É isso aqui, ó. É 12 por 12. 12 por 12 polegadas. Então, olha só, esse aqui são os que eles têm prontos, ó, as dimensões dos quadros e placas dele: 12, 18, 24, 30, 36, 43, 48 e 56 polegadas. E aqui, o que ele recomenda, que para cada área de filtração, a dimensão que ele recomenda. Se a sua área de filtração necessária está entre 5 e 35 pés quadrados, ele recomenda esses quadros um pouco menores aqui. Se a área de filtração é muito grande, por exemplo, de 500 a 1.100 pés quadrados, ele recomenda quadros e placas maiores, para não ter um número exagerado de placas e quadros, né? E aqui ele dá mais, olha, área filtrante efetiva por quadro. Aí, para cada quadro desse aqui, ó, tá vendo? Ele dá a área que tem em cada quadro. Área filtrante efetiva, ou seja, a área efetiva de filtração. Para filtros, para quadros feitos de metal e feitos de madeira.
Se você puder escolher, é claro que você vai escolher um filtro de metal, né? Porque ele é mais resistente, a durabilidade dele é muito maior. Por que existe filtro de madeira, então? Para aquelas situações que são raras, mas que pode acontecer, do material que você está filtrando, o líquido que você está filtrando, atacar o metal, né? Aí você, para evitar isso, você usa filtro de madeira. Agora, olha uma coisa interessante, olha. Vamos pegar um filtro desse qualquer aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, um filtro que tem quadros e placas de 24 polegadas. Quadros de 24 polegadas. 24 por 24. A área filtrante dele de metal, por quadro, é 7 pés quadrados. De madeira, é 4,8 pés quadrados. Percebe que a área filtrante efetiva do quadro de metal é bem maior do que o quadro de madeira? Mas eles não têm a mesma dimensão? Por que a área é maior? Quem pode me explicar isso? Vai ganhar um pôster do Vasco campeão da Taça Rio, depois que ganhar do Botafogo. Quem pode me explicar? Por que a área filtrante efetiva por quadro do filtro de metal é maior do que o do filtro de madeira? O mesmo tamanho de quadro. Dou-lhe uma. Por conta da densidade do material? O que tem a ver a densidade do material com a área filtrante? Porosidade? Hein? Não. Não é porosidade, não? Não. 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 Vamos tentar entender aqui, então. Olha. Esse aqui é um quadro. Quando eu falo com um quadro de 24 polegadas, qual é a dimensão? É a externa aqui, olha. Daqui até aqui. Então, olhando aí o cursor a laser aí. Daqui até aqui, certo? É 24. Aqui até aqui, 24 por 24. Beleza? Beleza? Beleza. Toda essa área filtra? Não. Não filtra. Isso aqui é uma moldura, ó. Isso aqui é para dar resistência ao sistema, tá vendo? Aqui não está filtrando. Isso aqui é uma moldura metálica, ó. Aonde que está filtrando? Está filtrando aqui para dentro, ó. Nessa parte toda aqui para dentro, ó. Então, essa área aqui que filtra. É aqui que está o tecido filtrante. Aqui não. Isso aqui é uma peça de metal ou de madeira, como se fosse uma moldura, né? Que vai dar uma sustentação mecânica para a peça. Aqui dentro é oco. Concorda? Sim. Aqui é metálico. E aqui é oco. E aqui tem um meio filtrante. Por que o filtro de metal de mesma dimensão tem uma área filtrante maior do que o da madeira? Porque a espessura dessa parte que dá sustentação do metal pode ser menor. Porque o metal é um material mais duro, mais resistente. Né? Vai resistir melhor com uma moldura menor do que a madeira. A madeira não, para ela dar sustentação mecânica, ela precisaria de uma espessura um pouco maior. Se vai ter uma espessura um pouco maior, quem vai pagar a conta? O miolo aqui, ó, o miolo vai ser menor, a área efetiva de filtração vai ser menor. Ficou claro agora? Depois que eu expliquei? Ficou, gente? Estou perguntando. Ficou sim. Então, olha só. Qual é a área filtrante de cada quadro? É a área das duas faces. Olha aqui, eu tenho uma área de uma face aqui, azinho, que é essa área aqui livre, né? Que do outro lado do quadro, que a gente não está vendo, que está na parte de trás aqui dessa figura, que é essa parte aqui, tem outro azinho. Então, a área filtrante de um quadro são os dois azinhos. E que se a moldura da madeira é maior, o azinho é menor do que o de metal e, portanto, a área total de filtração por quadro vai ser menor. Então, por isso que a área da madeira, para uma mesma dimensão, a área efetiva de filtração do filtro de madeira é menor do que um filtro de metal. É claro que, sempre que possível, se não tiver nenhum problema, né, de ataque do fluido que eu estou filtrando ao metal, você vai usar filtro de metal. É muito mais eficiente, né? E muito mais durável, né? Marquinhos. Oi. É quem está perguntando? Plástico seria uma opção? Não, não tem filtro de plástico, não. Quem está perguntando? Rafael. Eu cheguei atrasado. Chegou atrasado, te dá presença. Quem mais chegou atrasado?
Alguém mais chegou atrasado? Eu cheguei atrasado, Gustavo. Eu quem? Gustavo. Ó, gente, lembra de sempre, se você chegar atrasado, me avisar, porque a presença que eu vou dar vai ser aqui, tá? Depois, só se alguém levar bomba, que eu vou dar uma olhada por falta, que eu vou dar uma olhada naquelas listas que eu baixo. Ô Marquinhos, Oi, pode eu perguntar. cheguei atrasado também. Eu quem? Vinícius? E Vinícius, você também não assistiu a aula passada, não, né? Não. Então, procura ver a aula gravada, porque muito do que eu estou falando aqui, eu vou precisar dos conceitos da aula passada. Talvez você vai ter alguma dificuldade de entender, e aí você assiste a aula passada gravada, e se tiver alguma dúvida, você assiste de novo de hoje, tá bom? Professor, eu também entrei 5 minutinhos atrasado. Eu quem? Matheus, do Do Santos. Santos. Isso. Tá. Luiz Gabriel não entrou, não, né? E nem a Bruna, né? Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos ver alguns exemplos de projeto desse filtro. Primeira coisa, o projeto desse filtro é feito sempre com filtros piloto. De qualquer filtro. Você quer projetar um filtro industrial, você pega dados experimentais de um filtro pequeno piloto. Então, Professor. Oi. Desculpa te cortar, só porque eu não entendi o que o Rafael tinha perguntado por que não tem filtro de plástico. Aí o pessoal começou a falar que por que não tem? Só para poder responder essa pergunta Não antes. estou dizendo que não possa ter, né? Os fabricantes do mercado não fazem filtro de plástico. Hoje, com a evolução dos polímeros, pode ser que no futuro tenha, né? Atualmente não tem, mas pode ser que no futuro apareça. Atualmente os fabricantes que tem de metal e madeira, tá? Mas pode ser que apareça sim. Mas há algum motivo? Rentabilidade, talvez por meio ambiente, ou alguma coisa específica? Ou é só porque realmente não fazem? Olha, se você puder escolher, é claro que você vai escolher um filtro de metal porque ele é resistente, né? A madeira é um caso excepcionalíssimo. Ou seja, eu vou dizer para você que 99% dos filtros que existem são de madeira. Desculpa, são de metal. A madeira é um caso excepcionalíssimo para materiais que atacam o metal, né? E esses materiais podem atacar plásticos também, né? Porque são materiais muito agressivos, né? Por isso que quando que tem uma exceção, se faz de madeira. Mas não quer dizer que não apareça um plástico aí que possa ser resistente a alguns tipos de líquidos agressivos e que o fabricante comece a fabricar. Não existe até hoje, mas não quer dizer que não vai existir no futuro, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar ao que eu estava falando. Estava falando sobre projeto de filtro industrial. Você projeta um filtro industrial grande a partir de um filtro pequeno. Qualquer filtro, qualquer geometria de filtro, inclusive o prensa. Então, por exemplo, toda empresa de projeto, eu já trabalhei numa empresa de projeto antes de ser professor. Então, tinha lá os filtros pequenos. Para quê? A empresa de projeto geralmente é chamada por uma indústria para a compra de um equipamento. Aí a indústria fala assim, olha, eu preciso de um filtro para filtrar a minha suspensão. Aí ela te dá as condições lá, geralmente dá que suspensão né, a amostra da suspensão, concentração, condição operacional que ele tem lá, a bomba que ele tem para operar, te dá as condições operacionais onde o filtro vai ser instalado, que material que vai ser filtrado, etc. Aí a empresa de projeto pega uma amostra desse material, pega essas condições definidas e tira ensaios num filtro pequeno. A partir dos dados de um filtro pequeno, ele vai projetar um filtro grande. Como? É isso que a gente vai ver hoje. Tá bom? Vamos ver como é que isso é feito. Então, para isso, eu vou começar do filtro pequeno. Eu vou começar pegando dados de um filtro pequeno. Tá? Mas com um objetivo. Projetar um filtro industrial. Então, entenda esse exercício que eu estou dando agora como já um exercício de projeto. É a primeira etapa do projeto. Você trabalha numa empresa de projeto, de filtros, e você foi contratado por uma indústria para especificar um filtro e vender para eles. E aí o seguinte, foram os seguintes
os resultados obtidos na filtração de uma suspensão aquosa de carbonato de cálcio. Então, esse era o material a ser filtrado, na concentração de 50 gramas de sólido por litro de suspensão. Então, essa aqui era a condição da indústria, né? Claro, eles passaram. Em um filtro pensa piloto, tá? Você está na empresa de projeto, então você pegou seu filtro pensa de piloto de um quadro só, operando com um único quadro. Então, o filtro é pequenininho, um quadro só, de dimensão 6 por 6 por 1 1/4. Vamos entender isso aqui. O que é 6 polegadas por 6 polegadas por 1 1/4 de polegada? Vamos entender? O que é 6 por 6? É a dimensão do quadro. O que é 1 1/4? É a espessura do quadro. Então, é um paralelepípedo, né? Oco por dentro, revestido por meio filtrante nas duas faces. E tem uma moldurinha. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tudo bem. Filtro pequeno, piloto de um quadro só de metal. Operando a 40 psi e 20 graus Celsius. Por que você operou nessas condições? Porque era a condição da indústria. Você usou a mesma. Aí, eu estou pedindo nesse exercício porque você vai precisar disso no seu projeto. Determinar a resistividade da torta e a resistência do meio filtrante desse problema de filtração. E a relação volume de filtrado por volume da torta para o quadro cheio. Então, vamos chamar V de volume de filtrado, VT de volume da torta. Para o quadro cheio, ou seja, no final da filtração. E eu não estou pedindo isso aqui apenas para um exercício acadêmico de OP1, não. Eu estou pedindo isso porque isso aqui é a relação de scale-up. É a relação de aumento de escala. Vamos falar sobre isso. E eu tenho outros dados, né, que eu tenho lá da indústria. Olha, a densidade do meu material é 2,7 gramas por centímetro cúbico. Outra coisa que eu tenho do meu filtrinho que eu tenho na minha empresa de projeto, a área total de filtração, né, das duas faces desse quadro aqui, é 464,5 centímetros quadrados. Lembra que tem moldura, né? Você não pode simplesmente calcular 6 vezes 6 aqui, né, para achar a área de filtração. E multiplicar por 2, né? Porque tem a moldura. Por isso que ela é um pouco menor. Esse é o valor da área efetiva de filtração. Isso aqui foi do experimento que você fez, ó. A massa da torta molhada sobre a massa da torta seca dá 1,6. Você tem uma relação aqui experimental. Aí você foi para o laboratório, pegou essas condições operacionais, né? E mediu o tempo de filtração e o volume de filtrado correspondente. Então, em 18 segundos, tinha 700 ml. Em 40,7 segundos, 1,7 litros. E aí vai. Aí você pegou esses dados. Como você sabe que para o filtro prensa e para qualquer filtro, a equação fundamental da filtração ela é obedecida, né? Você tem ela aqui integrada. Ó. Então, a relação do tempo de filtração pelo volume de filtrado contra o volume de filtrado é uma relação linear. Aí você plotou para conferir isso e deu bonitinho uma reta até aqui. Por que até aqui? Por que deu essa degringolada aqui? Porque a partir daqui o quadro encheu, conforme a gente explicou antes, né? A área mudou. Então, aqui é o final da filtração. Aqui foi quando o quadro encheu. Então, aqui é o volume final de filtrado, 15,4 litros. E daqui, como eu tenho o volume final de filtrado, daqui eu tiro a relação T sobre V e acho o tempo final de filtração, 17,2 minutos. Então, tirei já do filtro piloto o tempo de filtração do filtro piloto e o volume de filtrado obtido no filtro piloto. E vou determinar também a resistividade da torta, a resistência do meio filtrante e a relação de scale-up. Então, eu faço uma regressão linear da parte linear da reta, né? Um coeficiente angular, como eu tenho todas as outras propriedades. Ó, eu tenho Ni, água a 20 quantos graus Celsius que eu falei? 20 graus Celsius. Tem o Rho, água a 20 graus Celsius, 1 grama por centímetro cúbico. Tem o C, a concentração é 50 gramas de sólido por litro de suspensão, então é 50 gramas de sólido por quilo de suspensão, né? Porque a densidade da água é 1. Desculpa, por quilo de 50 gramas de sólido por litro de água. Então, 50 gramas de sólido por quilo de água. Então,
tenho a área filtrante, tenho a condição operacional. Como eu vou usar tudo no CGS para não perder a unidade, eu passei psi, que eu dei a pressão para você em psi, para a unidade de pressão no CGS, que é Dina por centímetro quadrado, e achei o alfa em unidade de CGS. A dimensão de alfa é L sobre massa, né? Então centímetro por grama. Do coeficiente linear da reta, isso vezes isso. Aqui eu achei o valor dele, 0,02. E aí eu achei o RM, né? Porque eu tenho A, delta P e Mi também, tudo no CGS. Eu achei o RM no CGS, dimensão do RM é L a menos 1. Então, tá aqui, ó. Então, resistividade da torta, resistência do meio filtrante eu achei. Tá faltando o quê? A relação entre o volume filtrado e o volume da torta. Relação de scale-up. Então, olha só, eu dei para vocês que a relação entre a massa da torta molhada e a massa da torta seca, isso é um dado experimental, deu 1,6. Então, o que eu vou tirar daqui? Olha, vamos chamar de massa da torta seca, é a massa de sólidos que está na torta. Nós tínhamos chamado isso de M, né? Na nossa nomenclatura. Então, massa da torta seca é a massa de sólido que fica na torta. Eu tirei toda a água. Eu peguei a torta, botei na estufa, sequei, o que ficou foi sólido. O sólido a gente chamou de M, né? A massa do sólido de M. Beleza. Massa da torta molhada é o sólido mais o molhado. Aonde que fica o molhado na torta? Fica nos poros da torta. Então, como é que eu vou achar a massa do molhado? A massa de água que está nos poros. Eu vou calcular o volume dos poros, mas dentro dos poros fica água, então eu vou multiplicar pela densidade da água, acho a massa da água que está nos poros, a massa do molhado, do líquido. Quem é o volume dos poros? É o volume da torta, completo, menos o volume de sólido que tem na torta. Mas quem é o volume de sólido que tem na torta? É a massa dividida pela densidade do sólido. Então, o volume da torta menos o volume do sólido é o volume dos poros. Quem está nos poros? A água, o molhado. Vezes a densidade da água, massa do molhado. Então, massa do molhado. Então, olha só. Isso aqui é 1,6. Se eu descobrir quem é M, por essa relação aqui, eu acho o volume da torta. Mas eu posso achar quem é M, porque eu disse para vocês que a concentração é 50 gramas de sódio por litro de água. Ou 50 gramas de sódio por quilo de água. Densidade 1, né? Que é 0,05. Isso é a mesma coisa que M, massa de sólido, por massa de líquido. Volume do filtrado vezes ρ. Mas o volume de filtrado, eu sei quanto é. 15,4 litros. Então, 15.400 centímetros cúbicos no CGS, né? Achei a massa no CGS 770 gramas. Então, essa massa aqui é 770 gramas, o ρS eu tenho, o ρ eu tenho. Dessa relação, eu acho o volume da torta. 0,73 litros. Tem um outro jeito de calcular o volume da torta, que eu quero que vocês calculem em casa e confiram para mim. Sabe qual é o outro jeito? Esse outro jeito é que se eu não tivesse essa informação experimental aqui, como é que eu acharia o volume da torta? Ponha comigo o raciocínio aqui, ó. A área de filtração é o quê? A área total do filtro. Esse filtro tem quantos quadros? Eu vou fazer pergunta, eu quero resposta, viu? Eu quero interagir mais com vocês. Esse filtro piloto tem quantos quadros? Estou perguntando. Quantos quadros ele tem? Único quadro. Só tem um quadro. Então, essa área total de filtração é a área das duas faces. Eu chamei de azinho cada face, lembra? Ó. Ó. Cada face é azinho. Um quadro tem duas faces filtrantes. Então, a área total de filtração é 2 azinho. Então, aquela área total lá é 2 azinho.
dá para achar um Azinho, né? Dividindo a área total por 2. Então, 464,5 por 2 é o Azinho, é a área de uma face filtrante. Se eu multiplicar, ou seja, é a área da base desse quadro, né? É a área da superfície desse quadro. Se eu multiplicar esse Azinho pela espessura, que é 1,25 polegadas, eu tenho o volume da torta no quadro. Porque vai ter torta onde tem área filtrante. Então, o volume de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Tudo bem? Você vai achar o mesmo valor. Ficou claro o que eu fiz? Faz em casa aí para você conferir. Ficou claro, gente, o que eu falei? Consegui. Então, como eu achei o volume da torta, tem 2 caminhos, né? E esse segundo, para mim, é o caminho mais simples. Agora eu posso achar a relação de scale-up, volume de filtrado sobre o volume da torta. Porque o volume de filtrado eu tenho, 15,4 litros. O volume da torta é 0,737 litros. Então, 15,4 litros por... Tem um errinho aqui, tá? 15,4 litros ou 15.400 centímetros cúbicos. Aqui está em centímetro cúbico. Dividido por 737 centímetros cúbicos, a relação é 20,9. Ou 15,4 dividido por 0,737. Né? A mesma coisa. 20,9 é a relação de scale-up. Então, achei quantas vezes o volume de filtrado é maior do que o volume da torta para esse filtro piloto. Scale-up. Se a equação fundamental for obedecida, o volume de filtrado sobre o volume da torta do filtro piloto vai ser igual ao volume de filtrado sobre o volume da torta do filtro industrial. Vamos usar a nomenclatura. 1, unidade piloto ou de bancada. 2, unidade industrial. Então, V sobre VT de 1 piloto é igual a V sobre VT de 2 industrial. Isso se e somente se a equação fundamental for obedecida. O que eu falo que a equação fundamental for obedecida? Eu estou dizendo o seguinte, olha, as propriedades das duas condições são as mesmas. Então, olha só, no filtro piloto, as variáveis T e V são diferentes do filtro industrial, né? Mas os parâmetros não. A viscosidade é a mesma. A condição operacional, ΔP, é o mesmo. A resistividade da torta é a mesma, porque o material que eu estou filtrando é o mesmo e o ΔP é o mesmo. Nós vimos lá que a resistividade média depende do material e depende do ΔP. Se o ΔP for o mesmo, a resistividade é a mesma. O fluido é o mesmo líquido. A concentração é a mesma concentração inicial. A resistência do meio filtrante é a mesma, inclusive eu calculei essas duas propriedades. Então, se todos esses parâmetros que são constantes, deveriam ser constantes, for mantido constante do piloto ao industrial, o que vai variar? Vai variar o volume de filtrado, vai variar a área de filtração, vai variar, consequentemente, vai variar a relação entre volume de filtrado e volume da torta, que está relacionada à área de filtração. Mas a relação entre eles, V sobre VT, vai se manter. Por quê? Porque os outros parâmetros foram mantidos constantes. Ou seja, eu preservei a equação fundamental. Tudo bem até aqui? Então, essa é a relação que a gente vai usar em projeto. Então, no próximo exercício, eu vou fazer um projeto a partir desses dados. Então, vamos sintetizar os dados aqui, que eu vou precisar deles. Olha, nesse exercício que a gente fez, eu tinha uma área do filtro piloto que tinha um quadro só de 464,5 centímetros quadrados, tá bom? A espessura do quadro era 1 1/4. O tempo de filtração era 17,2 minutos. O volume de filtrado era 15,4 litros. E o volume da torta foi de 0,737 litros. Está aqui, ó. Sintetizei todos os dados do piloto, que eu botei o índice 1, porque 1 é o piloto. Para projetar o filtro industrial, eu vou precisar de achar um A2 na área do filtro industrial. E eu vou achar esse A2 a partir dessa relação de scale-up.
para uma determinada aplicação. Então, vamos ver isso aqui. Ó. Especificar o filtro prensa para se obter uma produção de filtrado de 10 mil litros por hora. Bom, essa é a necessidade industrial. Eu preciso de um filtro que produza nessa vazão aí de filtrado, 10 mil litros por hora. A partir da suspensão do problema anterior. Por quê? Porque eu já peguei a suspensão do industrial para projetar, fazer o projeto a partir de dados do piloto. Então, já fiz o experimento já na condição da industrial. Então, a mesma suspensão, observando as mesmas condições operacionais, ou seja, vou trabalhar no mesmo ΔP, tendo a mesma temperatura, ou seja, eu estou preservando a equação fundamental. E estou te informando uma coisa importante aqui. Ó, a torta não requer lavagem. Você não vai precisar lavar a torta. E você vai estipular o tempo de desmantelamento, limpeza e montagem em 20 minutos. O tempo que você vai dar para o seu pessoal fazer a desmontagem, limpar e montar de novo em 20 minutos. Isso já é fruto da experiência operacional desse equipamento. Beleza. Então, qual é o filtro para trabalhar com essa vazão nessas condições? É isso que eu quero saber. Quando eu falo qual é o filtro, quando eu pergunto qual é o filtro, eu estou perguntando quantos quadros tem esse filtro? Qual a dimensão desses quadros? Qual a espessura desses quadros? É isso que é especificar o filtro. A gente tem que responder tudo isso. Ou seja, você da empresa de projeto, você vai ter que chegar para o seu cliente e falar assim, olha, você vai precisar para fazer esse serviço de um filtro com tantos quadros, tantas placas de um botão, a dimensão dos quadros deve ser essa, a espessura do quadro deve ser essa. Isso que é especificar o filtro. Será que a gente consegue fazer tudo isso? Dá para fazer. Isso que nós vamos ver agora. Então, partindo de quem? Da equação de scale-up. V sobre VT do piloto é igual a V sobre VT do industrial. Volume de filtrado sobre o volume da torta do piloto é igual ao volume de filtrado sobre o volume da torta do industrial. Por que são iguais? Porque a equação fundamental foi preservada. Área total de filtração é igual 2Azinho, né? A área de uma face filtrante vezes 2, porque cada quadro tem 2 faces filtrantes, vezes o número de quadros. Então, a área de uma face filtrante é a área total dividido por 2 vezes o número de quadros. Legal. Nós vimos lá que o volume da torta de um quadro é a área da face filtrante vezes a espessura. E o volume da torta total é vezes o número de quadros. Tudo bem aqui? Até aqui, pessoal? Ficou claro isso aqui? É uma pergunta. Alguém não entendeu isso? Tudo bem? Estou perguntando. Sim. Ótimo, obrigado. Então, olha só, N, Azinho, mas Azinho é isso aqui. Vezes a espessura. Então, o volume da torta vai ser A sobre 2 vezes a espessura. O que seria A sobre 2? NA, né? Vezes a espessura. Isso é o volume da torta. Então, A sobre 2 vezes a espessura. Então, vamos lá. Volume de filtrado, eu vou substituir o volume da torta pela relação da área vezes a espessura aqui, ó. O volume da torta vai ser A sobre 2 vezes a espessura do 1 e aqui do 2. Da relação de scalar. Beleza. O 2 some, né? 2 de um lado, some com 2 do outro. Então, ficou V sobre AE do piloto é igual a V sobre AE do industrial. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar o V sobre A de um lado e a espessura do outro. Então, V sobre A do piloto sobre V sobre A do industrial é igual à razão das espessuras do piloto e industrial. Ou, melhor ainda, V sobre A do industrial sobre V sobre A do piloto é a razão das espessuras do industrial pelo piloto. 2 industrial, 1 piloto. Vamos guardar essa equação aqui, vamos chamar ela de 1 asterisco.
Vou precisar dela daqui a pouco. E agora eu vou explicitar a área 2, a área de filtração, a área do filtro que eu quero projetar. Dessa relação aqui, explicitei o A2. Sobrou quem? V2 sobre V1 vezes A1 é 1 sobre A2. Joguei o A2 do outro lado, foi isso que sobrou. Tudo bem? Vamos chamar essa equação aqui de 2 asteriscos. Agora eu vou pegar a equação fundamental de novo. Lembra que eu falei que sempre vai cair nela? A equação fundamental é a equação mãe de projeto de qualquer filtro? Muito que bem. Está aqui a equação fundamental. Eu vou desprezar a resistência do meio filtrante. Vou explicar por quê. Lembra o que é esse produto aqui, ó? VROC? Essa multiplicação desses 3 parâmetros aqui, densidade do fluido, volume do filtrado e concentração. Eu fiz isso, antes aqui tinha um N, massa de sólidos na torta, que eu falei que era difícil de medir, que eu ia transformar em variáveis que era mais fácil de medir. Lembra disso? Olha, o que é C aqui? Ó? Vamos voltar aqui que você vai lembrar. Olha. Lembra? VROC, ó, multiplica isso aqui. É quem? É a massa de sólido na torta. Então, esse produto aqui, ó, é a massa de sólido na torta. Filtro prensa é um filtro de tortas espessas. Olha o fabricante aqui, ó. São tortas grossas. E essas tortas grossas, consequentemente, dão massa grande em cada torta, em cada quadro. Se a massa é grande, isso aqui é grande, esse produto aqui, em ordem de grandeza, fica numa ordem de grandeza bem maior do que esse aqui. Porque isso aqui é grande. Como isso aqui fica de ordem de grandeza bem maior do que isso aqui, a soma desses dois aqui é praticamente esse aqui. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Então, em filtro prensa, olha, e só em filtro prensa, viu? O próximo filtro que a gente vai ver, o rotativo, isso não é verdade mais, porque as tortas são finas no filtro rotativo. Então, eu posso desprezar Rm. Se eu posso desprezar Rm, porque isso aqui é muito maior do que isso, a relação T sobre V fica isso. Multiplicando por V, fica isso. E aí, olha, eu vou separar tudo que não muda, tudo que é constante do piloto para o industrial. E vou chamar de B. E vou deixar o que muda. Eu sei que o volume de filtrado vai mudar e a área de filtração vai mudar. O que é constante que eu botei dentro do B? Olha, resistividade da torta é constante, não vai mudar. Esse foi um dos motivos que a equação, né, a relação de scale-up é válida, né? Que eu mantive as mesmas condições operacionais, o mesmo material, o mesmo ΔP, portanto, a resistividade da torta média é a mesma. A viscosidade do fluido não vai mudar, é a mesma. A densidade do fluido não vai mudar, é a mesma. A concentração de alimentação é a mesma no piloto e no industrial. E a condição operacional ΔP é o mesmo. Então, olha, tudo isso aqui eu chamei de B, o que vai ser constante no piloto e industrial. O que vai mudar, eu deixei do lado de fora, que é o V sobre A. E, na verdade, é o V sobre A ao quadrado. Ó, V ao quadrado, A ao quadrado. E o B do industrial vai ser igual ao B do piloto. Então, olha só, se eu botar aqui a equação para o piloto, quem que vai ser? T1 é igual a B1, V1 sobre A1 ao quadrado. E do industrial, T2 vai ser igual a B2, V2 sobre A2 ao quadrado. Só que B2 é igual a B1, porque isso aqui é igual no piloto e no industrial. Então, a relação T do industrial pelo T do piloto, como os B são iguais, vai ser igual à relação de quê? Do quadrado da relação de V sobre A. Acompanharam o raciocínio? É uma pergunta. Professor, eu não consegui acompanhar essa parte. Uhum. Pergunta mesmo, viu, gente? Quem perguntou? A Jéssica. Isso mesmo, Jéssica, pergunta mesmo.
Então, olha só, Jéssica. Você entendeu que esse B não muda do piloto para o industrial? Sim. Ficou claro para você? Sim, é o mesmo para os dois. Para os dois. Por quê? Porque você preservou as condições operacionais, né? No piloto e no industrial. O volume de filtrado e a área de filtração vai mudar. Do industrial vai ser muito maior do que do piloto. Então, olha só, eu Certo. peguei a equação fundamental, desprezei o RM, sobrou isso aqui. Separei o que é constante do piloto industrial, chamei de B. Ó, o que é o B? É isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, dividido por 2 ΔP. Esse é o B. O que sobrou? V ao quadrado sobre A ao quadrado. Beleza? Sobrou o que vai variar. Beleza? Tudo bem? Tudo. Então, Jéssica, vamos pegar a condição para o industrial. Quem que vai ser o T2 aqui? Ó? T2 vai ser igual a quê? T2 vai ser B2. O tempo de filtração do industrial vai ser o B2. O volume de filtrado industrial ao quadrado, a área de filtração do industrial ao quadrado. Beleza? Sim. Beleza, Jéssica? Beleza. E o T1? T1 vai ser B1 do piloto, volume de filtrado do piloto, área de filtração do piloto, os dois ao quadrado. Beleza? Se eu dividir o T2 pelo T1, Jéssica, quem que vai sumir? O B. O B? É, porque eles são iguais. Então, se eu dividir T2 por T1 nessa relação, T2 dividido por T1 vai ser a relação de quem? Do que muda, V sobre A. V sobre A de 2 sobre V sobre A de 1. Ficou claro, Jéssica, agora? Ficou, agora ficou. Aí, então, T2 é a relação de V sobre A de 2 por 1 ao quadrado vezes o T1. Mas olha só, eu já vi isso aqui em algum lugar. Ó. Vamos voltar um slide. A relação de V sobre A do industrial pelo piloto é exatamente igual à relação das espessuras. Olha que legal. Então, eu vou substituir essa relação aqui pela relação das espessuras. Ó, então, de 1, V sobre A de 2 sobre V sobre A de 1 é a relação das espessuras. Então, olha, o tempo de filtração do industrial é a relação das espessuras ao quadrado vezes o tempo de filtração do piloto. Olha que legal. Jéssica, olha só. Tudo do piloto eu tenho, não tenho? Todos os dados do piloto eu não Sim. tenho? Sim. Então, olha só, se eu arbitrar uma espessura do industrial aqui, eu sei exatamente qual vai ser o tempo de filtração desse filtro industrial. Viu que legal? Entendi. Então, vamos chamar essa equação aqui de equação de 1. De equação 1. Agora, produção de filtrado. O que é produção de filtrado? É o volume de filtrado obtido dividido pelo tempo total. O tempo total é o tempo do ciclo completo. Esse ciclo você filtra, você desmonta, limpa e monta, e você lava se necessário. Nesse exemplo, eu não preciso lavar, eu disse para vocês. A torta não requer lavagem. Então, a produção de filtrado, que eu vou chamar de P, vai ser o volume de filtrado do industrial, né? Estou calculando para o industrial. Sobre a soma dos tempos. T2, tempo de filtração, que eu vou calcular daqui, e o TD, que eu estipulei. Então, o volume de filtrado do industrial vai ser o produto da produção vezes a soma dos tempos. Porque eu não tenho lavagem, vai ser T2 mais TD. Vou chamar essa equação aqui equação 2. E vou chamar essa equação aqui, que eu já tinha obtido ela, a 2 asteriscos, de equação 3. Tá bom? E eu tenho todos os dados do piloto. Acompanha comigo o raciocínio aqui. Ó. Eu não vou fazer um filtro sob encomenda. Eu vou pegar os fabricantes e ver o que eles têm para oferecer e vou projetar os filtros a partir dos dados deles, certo? Então, olha só, vamos supor que eu escolhi esse fabricante aqui. O custo-benefício é um fabricante confiável, de bom preço e de bom filtro. Então, quais as espessuras que ele tem? Olha, ele tem todas essas aqui. Então, eu posso escolher uma dessas espessuras para o meu filtro, concorda?
Escolhi uma espessura para o meu filtro. Jéssica, achei quem? O tempo que ele vai gastar no filtro. Tempo de filtração no industrial. Isso. Eu tenho uma produção requerida, não tem? Olha, para vocês eu pedi que o filtro fosse projetado para produzir 10 mil litros por hora, não tem? Tem um P? Esse aqui é o P. Então, olha só, com o T2 que eu calculei aqui, o TD que eu já tenho, eu vou achar quem, Jéssica? O volume do industrial. V2, volume de filtrado industrial. Aí eu passo para a equação 3. Olha, eu calculei o V2 daqui, né? Estipulei um E2, até achei esse T2 por isso. Então eu tenho V2 e E2. E todos os uns eu tenho. Eu tenho E1, tenho V1, tenho E1. Acho quem, Jéssica? O A2. O que é o A2? A É a área área. necessária do filtro industrial para fazer esse serviço. Qual serviço? Ter essa produção nessas condições, com esse material, com essas condições operacionais. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Até aqui? Professor, só uma curiosidade. Existe só esse método de scale-up ou esse é o mais simples? Não, o projeto é scale-up, é só isso. Só a partir para filtro, é a partir de dado piloto. Não tem outro jeito para projetar filtro. Entendi, obrigada. O que são diferentes são as relações de scale-up, que vai depender da geometria do filtro. Né? Nós estamos vendo uma relação de scale-up para o filtro prensa. Nós vamos ver do filtro rotativo, o próximo, a relação de scale-up é diferente, mas sempre baseado em dados de piloto. Tá bom? Tá bom. E da equação fundamental, né? Tá claro até aqui, gente? Beleza? Ninguém tem pergunta nenhuma para fazer? Vocês estão muito quietos hoje. Faz uma pergunta aí. Faz aí, Aurélio. Você que gosta de fazer pergunta. Não, o que a Jéssica tá falando aqui já tá, assim, tá me atendendo bem. Na hora que vier uma dúvida, eu vou falar, pode ficar tranquilo. Não tem dúvida, não? Mas ninguém tem nenhuma pergunta para fazer? Tudo que eu falei desceu fácil pela goela aí até agora? Nós vamos ter que fazer uns exercícios para poder criar umas dúvidas. Tá bom. Como é que tá para sair a lista dessa matéria? Vai sair. Vai sair. Assim que eu terminar a filtração, eu vou fazer uma lista só de filtração. Tá? Beleza. Semana que vem. Vai ser semana que vem. Olha só. Eu disse para vocês que eu estipularia uma espessura do industrial, né? A partir dessas, né? Uma pergunta que seria boa, né? Mas, professor, que critério que você usou para escolher uma espessura? Não seria uma boa pergunta? Vocês não fizeram, eu estou fazendo por vocês. Não seria uma boa pergunta, Rafael? Opa! Não seria uma boa pergunta? Você pode repetir, por favor, a pergunta? Não seria uma boa pergunta qual a espessura que eu estipulei aqui? Eu falei que eu partiria de uma espessura do industrial, não falei para a Jéssica? Sim. Eu pegaria uma dessas aqui, né? Mas qual dessas que eu pegaria? E por que eu pegaria uma dessas? Né? Realmente. Qual o critério que eu vou usar para escolher uma espessura? Não é uma pergunta boa? Vocês não fizeram, eu estou fazendo por vocês. Então vamos lá. Vamos responder essa pergunta que eu fiz para vocês. Então tá aqui, ó. As 3 equações, os dados do piloto. Então, qual que eu vou escolher? Não sei. Qual a espessura que eu vou escolher? Não sei. Em vez de escolher uma espessura, eu vou calcular para várias. E vou ver qual o filtro que eu acho mais interessante. Eu sou engenheiro. Engenheiro é um cara pragmático. Ele sempre pensa no custo-benefício. Eu vou fazer, conta. Conta eu sei fazer, é fácil de fazer. Eu vou fazer conta para as espessuras que eu tenho no meu fabricante e vou escolher a melhor opção. Aqui são essas espessuras. Mas olha, percebe o seguinte, que o filtro piloto, ele tem
essa espessura, eu não vou no filtro industrial usar uma espessura menor do que o piloto, concorda comigo? Eu vou partir do piloto. Esquece essa aqui, deixei. Pulei essa primeira e, a partir do piloto, calculei para todas as demais que ele tem para fornecer. Beleza? Tudo bem? Então, ó, comecei com a espessura do piloto, 1 1/4. Jéssica. Oi. Vamos lá, Jéssica. Qual foi o tempo de filtração do piloto, Jéssica? 17,2 minutos. Qual foi a espessura do piloto, Jéssica? 1,25 polegadas. Que é 1 1/4, né? Isso. Né? Olha, a espessura industrial, da primeira linha aqui, tá? Não é a mesma do piloto? Então, qual vai ser o tempo de filtração do industrial? 17,2. O mesmo do piloto? Tem uma coisa errada nisso aí? Não tem. Sabe por que não tem, gente? Porque o filtro industrial não vai ter um quadro só. Vai ter dezenas de quadros, vários quadros. Mas o que acontece num quadro, acontece simultaneamente em todos os demais. O que define o tempo de filtração é a espessura, ou seja, o tempo que ele leva para encher aquele quadro. Mas vai encher simultaneamente em todos. Então, se a espessura for a mesma, o tempo de filtração é o mesmo. Agora, se a espessura for maior, aumenta e aumenta com quadrado. Olha só, para as outras espessuras aqui, ó. Se for 0,25 polegadas a mais só, ou seja, 1,5 polegadas, já passa para 24,8. Se for 1,75 polegadas, já passa para 33,7. Se for 3 polegadas, já passa para 99,1 minutos. Tempo para encher cada quadro e enche simultaneamente todos os quadros. Tá claro até aqui, gente, o que eu falei? Sim. Sim. Então, vamos lá. Calculei todos os tempos para todas as espessuras que o fabricante tem para fornecer a partir do piloto. Na equação 1. Na equação 2, vou calcular o volume de filtrado. Ó, a produção, eu tenho esse 166,67 aqui, eu já passei para o CGS, essa produção aqui, 10 mil litros por hora, para centímetro cúbico por segundo, tá? T2 mais 20. 20 é o TD, 20 minutos. Não, aqui é por minuto, né? Porque aqui eu usei em minuto. Então, T2, esse T2 que eu calculei daqui. Então, calculando o V2 por aqui, porque eu só preciso de T2, para cada T2 que eu calculei, eu acho um V2. Eu achei todos esses V2 aqui, ó. Da equação 3, eu vou achar o A2. Ó, porque V1 é 1 e A1 eu tenho. E2 eu estipulei no primeiro passo. V2 eu calculei na segunda equação. Então, esse aqui eu calculei. Acho o A2. Achei todos esses A2 aqui. Então, eu tenho quantas possibilidades de filtros? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter que escolher um. Eu vou ter que falar para a minha indústria, olha, o seu filtro deve ser esse. Você é o engenheiro. Bem-vindo ao mundo da engenharia. Você nunca vai ter uma opção só. Sempre você vai ter mais de uma opção. Quem é indeciso sofre com isso, mas é a realidade. Você tem 5 opções de filtro aqui. Qual que você escolhe? E por quê? É bom ter um que demora menos tempo, né? Rafael, que respondeu? Sim. Então, Rafael, você escolheu a opção 1, é isso? É uma opção. Talvez Não. seja razoável. Escolhe uma. Eu quero que você seja firme. Escolhe a sua. Essa é a sua opção? Opção 1. O filtro 1 aqui? Sim. É? E a sua opção foi por quê, Rafael? Por causa do tempo. Por causa do tempo. Tá, posso te dar uma notícia, Rafael? Sim. Sabe qual a produção desse filtro 1 aqui? 10 mil litros por hora.
Vamos chamar esse filtro 1, esse aqui 2, esse aqui 3, esse aqui 4, esse aqui 5. Sabe qual a produção desse filtro aqui? Ele produz 10.000 litros em 1 hora. Sabe qual a produção desse filtro aqui? Ele produz 10.000 litros em 1 hora. Então, os 5 filtros produzem a mesma quantidade na mesma 1 hora. Então vale mais a pena o que demora menos mesmo. Então, por quê? Demora menos por quê? Demora menos num ciclo, né? Lembra que um ciclo de filtração, você filtra, depois você tem que fazer o quê, Rafael? Desmontar, limpar, montar novamente e filtrar novamente, certo? De novo, todos esses aqui, ó, eu quero que você entenda isso, parece que você não entendeu ainda. Todos esses produzem a mesma quantidade de líquido no mesmo tempo. Porque isso foi um critério, ó. Critério de projeto, foi um dado de projeto. Eu quero que a produção seja 10.000 litros por hora. Então, todos esses aqui não vão gastar, nenhum deles vai gastar menos tempo para produzir 10.000 litros. Todos vão gastar 1 hora. Ah, entendi. Agora eu entendi. Esse tempo aqui é tempo de um ciclo. Só que a filtração, ela não é um ciclo só, ela vai fazendo o turno inteiro. Nunca você tem um filtro sozinho, lembra que eu falei? Ele está filtrando, em um, terminou de filtrar, o que vai fazer? Não precisa lavar. Terminou de filtrar, vai fazer o que nele? Desmontar, né? E limpar, não é isso? E aí a suspensão vai para onde? Vai para o outro filtro. E continua produzindo. O outro filtro igualzinho a ele. Beleza? Terminou do outro, ele já está prontinho para receber a suspensão. Quando terminou do outro, joga para ele de volta. Aí o outro está fazendo o quê? Limpando, montando, desmontando e limpando de novo. Mas, de novo, em 1 hora, todos esses filtros aqui produzem 10.000 litros. Então, o tempo não é um critério. Você concorda comigo? Não vai produzir 10.000 litros em menos tempo. Isso que eu quero te dizer. Todos vão produzir 10.000 litros em 1 hora. Ficou claro, Rafael? Ficou sim. Alguém não entendeu isso? É uma dúvida recorrente. Foi bom o Rafael ter falado isso, que é uma dúvida recorrente. Ficou claro? Então, o tempo não é uma opção. O tempo do ciclo não é uma opção. Então, volta a perguntar, Rafael, ou qualquer outro. Escolhe um desses 5 aí. Eu consigo saber quantos que eu vou ter que usar, números, para saber a área, porque às vezes. Não, a área já está aqui. A área é uma dessas aqui. Ó. Sim, mas essa é a área de um deles, correto? Os filtros são iguais. Sim, mas esse é o ponto. Eu preciso saber quantos filtros eu vou precisar na minha indústria, né? Para poder Vamos saber. supor que você vai usar 2 filtros. Enquanto um está operando, o outro está desmontando. Mas são iguais. São, sim. Porque eu estou pensando no espaço que eu vou ocupar físico, né? Para gerar a produção almejada. Seria mais ou menos aí o raciocínio, sabe? Olha, o espaço físico que você tem para montar esse filtro. Quando você quer montar um filtro, você tem um espaço físico. São 2 filtros. Enquanto um está operando, o outro está desmontando, limpando e montando. De novo, são iguais. O que você vai escolher aqui, você vai escolher para os 2. A minha pergunta é, qual que você vai escolher? Mais gente aí. Faça uma escolha e justifique as suas escolhas. Eu quero ajudar vocês a pensarem como engenheiro. Olha esses dados aí. Eles não falam alguma coisa para você? Dos 5 filtros? O 4? O filtro 4, esse aqui? O de 2 polegadas. Quem que está respondendo? Ednan. Ednan, por que você escolheu o de 2 polegadas? Porque o ciclo dele é abaixo de 1 hora e o volume da equação 2 é de 10.000. Acho que seria um bom balanço, tipo, dá tempo de ciclar bem, limpar e depois uma vazão adequada pelos dados do enunciado. Tá, então você falou 2 coisas, uma boa e outra ruim, tá? Primeiro eu vou falar o que você falou de ruim para depois pincelar no final o que você falou de bom, tá bom? Ednan, não foi? Isso, ok. Ednan, de novo, quando você pensa em volume, é a mesma
a mesma resposta que eu dei para o Rafael. Todos esses filtros vão operar um volume de 10 mil litros em 1 hora. Isso aqui é o volume em cada ciclo. Entendeu? Então, o volume que vai ser processado em 1 hora vai ser 10 mil litros. Foi uma condição de projeto. Então, o volume não é um critério. Não é um critério, porque vai ser o mesmo. Agora, você falou uma outra coisa aí que é um critério. Você falou em ciclos, não é isso? É tipo Você tempo falou, de batelada, você não? falou um tempo de um ciclo, um tempo de uma batelada foi um tempo adequado. Isso aí que você falou foi bacana. Mas você entendeu a questão do volume, que não pode ser um critério? Que todos vão operar o mesmo volume no mesmo tempo? Entendi. Volume e tempo é o mesmo tempo. Mas uma coisa, então, É o que é ciclo. analisada é a batelada. É a batelada. É isso aí que você falou, é bacana. Eu vou pegar isso daqui a pouquinho. A batelada, você tem que pensar nela assim. Porque você tem que pensar que você não tem um filtro só, você tem 2 filtros. Enquanto um está filtrando, o outro está desmontando, limpando e montando. Então, esses tempos têm que ser casados, certo, Ednan? Isso, tem que dar tempo dos funcionários limpar para o outro já. Exatamente. Reciclar. Esse é um critério. Agora, tem um outro critério que ninguém falou, é custo. Quanto custa esse filtro? Qual é o filtro mais caro? É o filtro de maior área, não é? Então, esse filtro aqui, ó, ele vai ser muito mais caro do que esses dois aqui. Concorda comigo? Sim. Então, ninguém falou, mas isso seria um critério também, não é? Investimento. Tá? Agora, Marquinhos, oi. Pois não. talvez poderia haver diferença de perda de carga para diferentes espessuras também? Sim, mas você tem, olha só, a condição operacional, você tem uma bomba que não vai te dar problema de perda de carga e você fez toda a operação naquela condição de pressão. Então, perda de carga não é um critério. Você tem já a carga disponível para isso. A bomba está lá. Eu estou pensando no filtro. Então, 2 coisas que eu quero ressaltar aqui para vocês. Um é investimento, está nessa coluna aqui. Ó. Se eu fosse pensar só no investimento, eu escolheria a opção 1 ou 2. Concorda? Concorda? Só no investimento. Sim. E descartaria de cara já a opção 3, que é a disparada maior. Mas o Ednan falou uma coisa muito interessante aqui. Ele falou o seguinte, olha só, essa opção aqui não serve para mim. Eu já descartaria ela de cara, como descartei a opção 5 por causa do preço do investimento. Por que essa não serve para mim, a opção 1? Pensa comigo, olha, quanto tempo leva para desmontar, limpar e montar o filtro? 20 minutos. 20 minutos. Então vamos pensar na operação. Filtro 1. Filtrou. Quanto tempo ele levou para filtrar? 17,2 minutos. Na opção 1. Tá? 17,2 minutos. Beleza? Aí, vou desmontar, começar a desmontar ele e já jogo para o filtro 2. Beleza? Quanto tempo eu levei para desmontar, limpar e montar ele de novo? Quanto tempo? 20. 20 minutos. O outro filtro já acabou de filtrar lá há 3 minutos e ele não está pronto ainda para receber a nova suspensão. Concorda comigo? Concordo, você vai para produção. É isso mesmo. Eu não vou ter aquela produção. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de ter um tempo de filtração que seja maior do que o TD, se eu estou com 2 filtros. Concorda comigo? Sim, sim. Então, quer dizer, já descartei a opção 1. Aí eu tenho a opção 2, 3 e 4. Né? Descartei a 5 por causa do investimento. 2, 3 e 4. Olha só. Vou fazer uma conta aqui. Ó. Quantos por cento a área do que o Ednan escolheu aqui é maior do que do 2? 219 dividido por 204. 7%.
Houve um aumento de área? Houve, mas apenas de 7% maior. Mas olha que interessante aqui. Eu tenho um tempo de ciclo, um tempo de filtração, igual a 2 vezes, um pouquinho mais de 2 vezes, o tempo de desmantelamento, limpeza e montagem. De tal sorte que eu vou ter sempre para os meus operadores, ele termina, o tempo que ele leva para desmontar, limpar e montar, eu tenho um tempo de descanso equivalente para eles. Porque ninguém é uma máquina de ficar o tempo todo desmontando, limpando e montando, desmontando, limpando. Então, você tem intervalos razoáveis que vai reduzir o meu custo operacional, ou seja, reduzir o meu homem-hora na operação desse filtro. Então, existe uma regra de projeto que é, se possível, ou seja, se o investimento não comprometer muito, você usa um tempo de filtração em torno de 2 vezes o tempo de desmantelamento, limpeza e montagem. E a opção que me dá é realmente a opção que o Dinan escolheu, a opção 2. A opção de espessura 2. Ele deu uma área 7% maior do que a menor área e me deu essa folga aqui de tempo. Então, é claro que na indústria eu vou ter mais do que informações do que essa que eu estou dando para vocês. Eu vou ter planilha de custo de tudo isso. Então, eu vou escolher com custo detalhado. Mas aqui eu estou usando um bom senso de engenheiro e fiz uma escolha baseada nela. Alguém discorda dessa escolha? Alguém concordou? Concorda comigo? Foi uma boa escolha a opção do Ednan? Concordo. Ótimo. Então, se escolhemos a área, já escolhemos o filtro. Então, eu vou projetar o filtro para ter essa área. Aí vamos no catálogo. Ó, aqui está o catálogo. 219. Está nessa faixa? Não. Está nessa? Não. Está nessa? Tá. Está nessa. Ó. E está nessa também. Então, essas duas dimensões aqui me atendem. Tanto os filtros de 24 por 24, quanto de 30 por 30. Tá? Qual que eu vou escolher? De novo, o mais barato, né? Cada um eu vou ter uma dimensão de filtro, dimensão de quadros, número de quadros. Eu vou especificar, vou ver preço e vou ver qual que fica mais barato. Vamos supor que o mais barato fica o filtro menor. Filtro menor, eu vou ter mais quadros. Filtro maior, eu vou ter menos quadros, de maior tamanho. Vamos supor que o mais barato foi o menor. A gente tem uma escolha aqui. Então, peguei o filtro de 24. Quadro e placas de 24 polegadas. Aí, olha, de onde que eu estou pegando isso? Dessa tabelinha aqui do fabricante, né? Então, 219 está aqui dentro, eu peguei de 24. 24 está aqui, vou usar, claro, filtro de metal, né? Que é carbonato de cálcio, sem problema. Então, a área filtrante por quadro é 7 pés quadrados. Esse é o 2Azinho, a área das duas faces do quadro. 7 pés quadrados. Então, vamos lá. 7 pés quadrados. Eu preciso de uma área total de 219 pés quadrados. Então, se em cada quadro eu tenho 7 pés quadrados, para ter 219, quantos que eu preciso? Deu 31,29, arredondei para 32. Eu preciso de 32 quadros para ter essa área. Beleza. Montagem simples ou montagem completa? Qual que você escolheria, baseado na aula de hoje? Simples ou completa? Qual que você escolheria? Essa, a montagem completa, ou essa, a montagem simples? Pergunta. Qual que vocês escolheriam? A completa, pela quantidade de quadros? Não, gente. A completa é quando eu preciso lavar. A completa é mais cara. Eu não vou lavar. A única vantagem da completa é quando eu preciso lavar, a lavagem é mais eficiente. Mas eu não disse para vocês que essa torta não requer lavagem? Então, é a montagem simples. Quem respondeu completa aí concorda comigo? Sim, sim. Então, é a montagem simples. A montagem simples, como é que é? Número de quadros, eu só tenho placa de um botão, não tem placa de 3 botões, que eu só uso ela para lavar. Eu não vou precisar lavar. O número de placas é igual ao número de quadros mais 1. Então, eu tenho 32 quadros
e 33 placas de um botão, sempre nessa ordem. Placa, quadro, placa, quadro, placa, quadro, placa, quadro, pontinho, 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 até acabar. Qual a dimensão desses quadros e placas? 24 polegadas. Qual a espessura desses quadros? Está aqui, ó. Já escolhi, 2 polegadas. Pronto, está projetado o meu filtro para fazer esse serviço. Aí eu vou chegar para a indústria e falar assim, olha, o filtro que você precisa é um filtro de... Você vai precisar de um filtro com 32 quadros e 2 botões, 33 placas de um botão, de dimensão de 24 por 24 e espessura de 2 polegadas. Isso vai fazer seu serviço. Tudo bem, pessoal? Sim. Na aula que vem, a semana que vem, nós vamos fazer esse mesmo problema, agora, quando eu preciso de lavar a torta. O que muda no projeto? Tá? E vamos lavar com a lavagem completa, aquela montagem mais sofisticada. Como é que a gente faz a seleção das placas, de um botão, de 3 botões, dos quadros? Tá bom? Alguma dúvida mais para a aula de hoje? Eu vou parar a gravação aqui.